Fala, galera! E se você acordasse num mundo onde o sol mata em segundos e você é um dos últimos humanos vivos, doente, sem esperança e com apenas uma missão: salvar o seu cachorro antes de morrer? É por isso que esse engenheiro criou um robô, não para si, mas para o cão. O que você faria? Num futuro próximo, uma enorme explosão solar detona a camada de ozônio e manda a Terra para outro patamar, transformando ela num deserto inabitável. Eventos climáticos extremos rolam no mundo todo e tudo que é vivo é tostado pelos raios ultravioleta do Sol se não ficar na sombra. 15 anos depois do apocalipse, o engenheiro Fint está dando um pique com o parceiro robô dele, Dewey, para caçar suprimentos. Para se proteger dos raios UV, ele veste um macacão especial que cobre todo o corpo e dá um alerta quando os níveis de radiação estão altíssimos. Enquanto Fint canta uma música suave, a dupla vasculha uma loja pegando tudo que encontra, inclusive comida para cão. Tem um monte de corpos espalhados no chão, mas eles simplesmente dão um dane-se para eles. Quando terminam, Fint marca o local para saber que já esvaziou tudo para não voltar à toa. Depois, Fint entra num caminhão e usa o mapa que ele estava atualizando para atravessar uma cidade abandonada que agora está soterrada em areia. Não tem viva-alma por perto, então Fint não se esquenta em simplesmente empurrar os carros com o caminhão. De repente, a roupa do Fint avisa ele sobre a chegada de uma super tempestade, então ele tenta fugir o mais rápido possível. Depois de colidir com vários carros, ele consegue escapar da cidade por pouco. Logo, ele chega no laboratório subterrâneo dele, que era a empresa de energia espacial onde ele trabalhava. A tempestade está se aproximando, mas Fint puxa Dewey para longe e se move rápido para entrar no prédio antes que sejam levados pelo vento. Assim que estão seguros, Fint faz uma limpeza profunda na roupa e no Dewey, e depois ele toma um banho. De repente, ele começa a tossir, mostrando que está mandando a galera de arrasta para cima aos poucos por conta de toda a radiação que pegou. Depois que tudo está limpo e organizado, Fint entra na área que ele montou como um apartamento e é super bem recebido pelo cãozão dele, Goodyear. Após muitos abraços e carinhos, Goodyear come a ração que Fint achou, mas o Fint mesmo só toma um líquido porque os suprimentos dele estão escassos. Ele coloca o que coletou hoje na geladeira e não evita ficar vidrado numa lata de pêssegos, mas ele lembra que tem que guardar para um momento especial. Em seguida, Fint se dedica ao projeto principal, criar um robô com forma humana que vai tomar conta do Goodyear depois que ele sumir. Um braço robótico agarra todos os livros da biblioteca e os enfia num scanner, que carrega todo o conhecimento num banco de dados que Fint vai usar para a mente do robô. Ele só dá um ponto final no trabalho para tirar uma bola para o Goodyear, que traz de volta animado pedindo mais. Mais tarde à noite, Fint lê um livro sobre radiação e fica desanimado ao se dar conta de quão pouco tempo ele resta. Em vez de ir dormir, ele decide continuar trabalhando no robô para dar um fim antes que seja tarde demais. Ele está quase acabando a cabeça e estão faltando os olhos, então ele pega os do Dewey e promete que vai trocar depois. Quando ele liga o robô, ele não consegue falar, mas dá para ele acenar com a cabeça quando Fint faz perguntas. Fint fica super empolgado e imediatamente trabalha para consertar o problema de fala, o que permite ao robô finalmente conversar e faz Goodyear latir para ele. O robô escolhe o nome Jeff e prova que saca vários fatos aleatórios dos livros que Fint escaneou. Mas ele também tem que seguir as regras, tipo não fazer mal a humanos. A mais crucial é a quarta diretiva, que manda ele proteger Goodyear depois que Fint partir. Do nada, a energia cai no prédio. Fint tem que sair para botar turbina eólica para funcionar de novo, enquanto Jeff tenta trocar uma ideia com Goodyear, mas o cão só faz xixi nas pernas do Jeff. Nesse instante, Fint percebe uma mega tempestade se aproximando, então ele corre de volta para dentro e conecta Jeff à central meteorológica. Descobrem que 4 tempestades diferentes vão chegar nas próximas 24 horas e se juntar numa super tempestade que vai durar cerca de 40 dias. Não rola sobreviver a um desastre desses, então Fint decide que eles têm que cair fora o quanto antes. Enquanto finalmente come a lata de pêssegos e ignora o nariz sangrando, ele espia o mapa e percebe que a única saída é ir para o oeste para São Francisco.
Aí, ele finaliza a montagem do corpo completo do Jeff e aumenta a velocidade de transferência, o que não é o ideal, porque os dados só vão a 72%, mas eles não têm tempo. O corpo do robô é ligado à cabeça e Jeff consegue ficar em pé. Finch começa a ensinar ele a andar, o que faz Goodyear latir mais ainda. Rolam os tombos, mas logo Jeff pega o jeito. Depois, Finch arruma tudo que eles possam necessitar, mas também leva a coleção de postais dele. Dewey vive trompando nas coisas, então Finch usa uma câmera de segurança para dar olhos novos para ele. Aí, o bonde entra numa RV e finalmente parte. Durante o trajeto, eles observam como tudo ao redor virou um deserto e Finch conta sobre os tempos de flores e abelhas. Jeff tem uma peça frouxa dentro da cabeça. Então, quando chegam numa cidade nova, Finch dá uma parada para dar um reparo nele. Enquanto Finch conserta, Jeff olha a coleção de postais e nota que Finch guarda um de São Francisco num lugar especial, que aparentemente foi enviado pelo tio dele. Jeff curte o postal de Sydney e quer ir para lá, mas como é muito longe, ele topa ficar animado para ver a Golden Gate. Assim que os reparos acabam, Finch avisa que vão sair para buscar mais coisas, e Dewey fica na bad ao saber que Finch vai levar Jeff dessa vez. Enquanto caminham pela rua, Finch ensina ao Jeff os bizus de como revirar as coisas e depois de um tempo encontram um cinema. A porta está barrada com uma corrente, mas ainda bem que Jeff é tão forte que consegue simplesmente arrancar a porta. Lá dentro, Jeff fica de cara ao se ver no espelho pela primeira vez e Finch fica animado por achar um saco de pipoca. Ele leva para fora e abre para mostrar ao Jeff que o sol é tão potente que estoura todo o milho em segundos. O momento de lazer deles é cortado quando percebem a tempestade se aproximando. Eles voltam correndo para a RV e saem da cidade, mas a tempestade está quase pegando eles. A única alternativa é encontrar abrigo, então Finch pede para o Jeff ajudar ele a prender a RV com cabos. Finch cansa rápido por causa da saúde debilitada. Dessa forma, Jeff manda ele entrar enquanto termina o serviço. Goodyear é colocado num armário e Finch tapa todas as janelas antes de chamar o Jeff, que coloca o último cabo e entra voando na RV pouco antes da tempestade atingir o veículo. A RV treme loucamente quando é acertada pela tempestade, e Finch e Jeff fazem o possível para segurar nos móveis enquanto todos os cabos começam a partir um após o outro, até sobrar só um. Depois de alguns minutos de chacoalhão, a tempestade se afasta e o grupo sai. Finch nota que o último cabo em pé foi o que Jeff instalou com sua super força, mas ele também descobre que um pneu foi para o espaço. Eles têm um sobressalente, e Jeff pode usar a força dele para erguer a RV para o Finch fazer a troca. O grupo passa a noite nesse local para descansar em paz, e na manhã seguinte, eles abrem os painéis solares para dar prosseguimento. Jeff late de volta para o Goodyear, achando que consegue decifrar a língua canina, então Finch explica a ele que Goodyear vai demorar para confiar nele. Mais tarde, enquanto estão na estrada de novo, Jeff pergunta: o que é confiar exatamente? Finch não sabe como detalhar algo tão complexo, então em vez disso, ele narra uma história. No primeiro trampo dele, foi jogado num time de funcionários ruins para concluir um projeto. Finch resolveu um bug de software sozinho, mas depois deu os méritos para toda a equipe, conquistando a confiança deles. No entanto, Jeff não entende a história, afirmando que o erro do Finch foi exatamente não ter confiado neles. A conversa é interrompida quando Finch começa a tossir sem parar. Então ele encosta num restaurante na rodovia para dar uma pausa. Ele estaciona a RV ao lado da entrada buscando sombra e entra correndo no restaurante sem o macacão, só para começar a expelir sangue. De repente, ele ouve uns latidos e descobre que Goodyear não quer de jeito nenhum sair com Jeff. E antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, clica no like e se inscreve agora. Assim o YouTube entende que você quer mais conteúdos como esse. Carinhoso com Goodyear, Jeff tenta entender como mexer na RV. Ele consegue pôr uma música e aí tenta dirigir, só para acertar sem querer um carro. Finch percebe isso e corre para fora, então Goodyear segue ele e quase pisa no sol. Ainda bem que Finch impede ele na hora exata. Aí Finch dá um bronca no Jeff pelas atitudes dele e manda ele trazer a RV de volta, mas Jeff acaba batendo na coluna do restaurante. Irritado, Finch põe a mão debaixo do sol por alguns instantes para mostrar o quanto queima. Ele também berra com Jeff pedindo para ele amadurecer e reforçando que a missão prioritária é cuidar do Goodyear.
Depois de voltarem para a estrada, Finch nota que Jeff está quieto e para baixo, então ele decide dar uma oportunidade e ensinar ele a pilotar direito. No início, Jeff está meio desastrado e esbarra em formações rochosas, mas logo ele domina o jeito e dirige com segurança. Quando escurece, eles param para montar acampamento e ver as luzes do norte, que agora são visíveis facilmente porque não tem camada de ozônio. Jeff questiona por que não dirigem à noite, então Finch explica que é arriscado, porque gente faminta ataca das sombras. Na manhã seguinte, Jeff ouve Goodyear latir e corre para checar o Finch, que está passando mal e tremendo muito. Jeff cuida dele e deixa ele repousando enquanto continua a dirigir. Em dado momento, eles chegam em outra cidade, então Jeff pede para o Goodyear ficar com Finch enquanto ele e Dewey saem para buscar coisas. Eles entram num hospital e dão uma olhada, mas não tem muita coisa. Então Jeff pede para o Dewey guardar a entrada enquanto ele investiga o andar de cima. Nenhum dos dois percebe alguém espionando das sombras. Jeff consegue achar uns remédios e uma jaqueta que ele bota. Ele também abre um armário que está cheio de itens úteis. Lá embaixo, Dewey acha um pouco de comida, mas quando tenta pegar, ele cai numa armadilha de urso que o manda de arrasta para cima instantaneamente. Nesse meio tempo, Finch acorda e vê que os robôs dele sumiram. Ele imagina que estão em apuros, então mesmo fraco, ele veste o macacão e vai atrás deles. Ele fica desolado ao encontrar Dewey todo destruído e desliga ele para cessar o sofrimento. Aí ele nota alguém se movendo e se prepara para atacar, mas é só Jeff com seu casaco novo. Finch censura ele por não ter notado que o lugar é uma emboscada. Aí eles começam a correr ao ouvir uns barulhos próximos. Na escadaria, Finch começa a tossir e cai de joelhos, mas eles escutam os barulhos se aproximando, então Jeff ajuda ele a levantar e eles vazam do prédio. Assim que alcançam a RV, eles saem dirigindo imediatamente numa velocidade absurda, sem notar um carro atrás. Horas mais tarde, após a noite cair, Finch finalmente vê o carro perseguindo eles. Como Jeff está pilotando e consegue enxergar no breu, eles desligam os faróis, mas o carro continua seguindo eles. Em seguida, eles tentam acelerar e Finch nota um viaduto na frente, então ele desvia a RV da estrada. Jeff tenta alertar que a altura da RV é maior que a passagem, mas Finch está desesperado e continua dirigindo para tentar esconder a RV. Tristemente, Jeff está certo e o viaduto acaba detonando os painéis solares da RV. Então Jeff tem que usar a força dele para empurrar a RV até ela ficar totalmente escondida. O grupo fica tenso enquanto espera o carro passar e Jeff descobre que Finch guarda uma arma para defesa. Felizmente, o carro vai embora e Finch sai para conferir o estrago, se culpando pelo ocorrido. Como não dá para consertar, ele tem certeza que não vão chegar a São Francisco. E quando Jeff tenta confortar ele, Finch explode e grita com ele. Jeff não desiste e segue Finch para dentro da RV para dizer que acredita nele, fazendo Finch contar uma história. Depois que o clarão solar aconteceu, as pessoas estavam aprendendo como sobreviver. Finch tinha entrado num supermercado e só achou um pacote de macarrão instantâneo, mas logo viu uma mãe e filha com um carrinho cheio de coisas. A menina tinha uma pistola na mão e a mãe ficava lembrando ela de atirar se visse alguém. Com medo de levar bala, Finch ficou escondido. Nesse instante, um cara doido com uma espingarda apareceu e exigiu as coisas da dupla, então a mãe tentou se defender. No meio da confusão, o homem disparou várias vezes e quando Finch saiu, tanto a mãe quanto a filha estavam mandadas de arrasta para cima. No entanto, ele ouviu um ruído e olhou a mochila da menina, só para encontrar um cachorrinho aterrorizado. Naquele dia, Finch adotou Goodyear e prometeu proteger ele de qualquer maneira. Aquele também é o dia que ele aprendeu a não confiar em mais ninguém. Na manhã seguinte, Finch repousa enquanto Jeff continua a dirigir. Jeff também dá uma olhada nos postais e descobre que o de São Francisco está assinado pelo pai, não pelo tio, e todos os outros não têm nada no verso. De repente, o computador anuncia que o UV não está crítico aqui e a RV atinge uma borboleta. Confuso, Jeff para o veículo e acorda Finch para mostrar o que houve. Em choque, Finch estende a mão, mas não queima. Ele sai imediatamente e fica super feliz por finalmente poder curtir o calor do sol de novo. Ele também se espanta ao encontrar mais borboletas e até uma flor por perto.
Horas depois, enquanto seguem viajando, eles veem muita vegetação crescendo. Para celebrar, Finch veste o terno chique dele e para a RV para fazer um piquenique debaixo do sol. Jeff confessa que na noite passada ele viu o grupo na ponte, o que deixa Finch animado porque significa que Jeff está sonhando. Em seguida, Jeff pergunta ao Finch por que ele mentiu sobre o postal. Então Finch compartilha uma nova história. Quando era moleque, a mãe dele disse que o pai tinha origem viking e Finch mostra ao Jeff uma imagem de um funeral viking. O pai partiu antes do Finch nascer, porque era um engenheiro que fazia pontes e viajava muito a serviço. Finch nunca teve contato com ele até o aniversário de 15 anos, quando recebeu o postal do nada. O pai escreveu que esperava encontrar o filho um dia e Finch comprou esse terno elegante para a reunião. Infelizmente, ele nunca mais ouviu falar do pai, mas começou a coleção de postais. Comovido pela história, Jeff anuncia empolgado que podem chegar na Golden Gate em 18 horas se apressarem. Mas Finch lembra que ele vai mandar a galera de arrasta pra cima em breve e não vai conseguir ir. Depois de fazer Jeff prometer que vai cuidar muito bem do Goodyear, Finch joga uma bola para mostrar ao Jeff como interagir com o cão. Jeff também joga a bola, mas Goodyear sempre traz de volta pro Finch, porque ainda tá desconfiado do Jeff. De repente, Finch começa a torcer sangue e quando Jeff pergunta se pode dar uma ajuda, Finch diz que ele já fez isso. Aí ele aperta a mão do Jeff e eles se abraçam com afeto. Depois, Finch entra na RV para descansar enquanto Goodyear fica de vigia. Jeff fica do lado de fora para guardar as coisas, mas assim que o sol se põe, ele ouve Goodyear chorar e sabe que Finch finalmente mandou a galera de arrasta para cima. Para prestar homenagem ao amigo, Jeff e Goodyear fazem um funeral viking para ele, queimando ele com um macacão UV. No começo, Jeff se sente perdido e não sabe o que fazer, mas logo ele se lembra da promessa de cuidar do cão. Ele alimenta Goodyear e depois brinca de pegar com ele, e pela primeira vez, Goodyear devolve a bola para o Jeff. A brincadeira permite que eles se conectam e Goodyear até abraça Jeff. Em seguida, eles pegam a estrada de novo, determinados a finalizar a viagem. Quando finalmente chegam em São Francisco, Jeff monta um memorial para o Finch e aí ele vai dar uma olhada na Golden Gate com Goodyear. Ele fica maravilhado com a beleza, mas fica mais surpreso com todos os recados deixados por pessoas para os entes queridos para avisar onde se encontrar. Vendo que tem mais sobreviventes, Jeff diz ao Goodyear que precisamos encontrá-los, então ele pendura o postal com um desenho e depois vai embora com o cão, pronto para começar uma nova fase. Terminando assim Finch, filme pós-apocalíptico de 2021. E você curte histórias pós-apocalípticas e emocionantes assim? Inscreva-se agora! Aqui todo filme vira uma experiência!